Bom, o diabo, ele tentou se aproximar dos primeiros seres humanos, colocando em dúvida a bondade de Deus. Então o diabo chegou assim para Eva e falou: foi isso mesmo que Deus disse? Chegou ali jogando uma conversa, chegou aquela voz assim mais suave, foi cultivando a dúvida no coração de Eva. Primeiro, a interrogação que o diabo faz aqui a Eva já é uma interrogação, uma pergunta que ele já começa mentindo na pergunta. Porque em Gênesis 2,17, Deus não proibiu. Porque o diabo fala assim, é verdade que Deus não deixou vocês comerem de nenhuma árvore que se encontra aqui no jardim? Deus não disse isso. Em Gênesis 2,17, nós vemos que Deus diz que não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, não eram de todos. Então o diabo já começa distorcendo a palavra de Deus ali na sua pergunta para Eva. E o diabo, depois de fazer essa pergunta, porque Eva responde, Eva fala assim, não, Deus falou que a gente não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocar. Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer. Eva também, aí já dá para ver que ela foi se sujeitando ali à pergunta do diabo. E o diabo, então, o que ele faz? Ele chama Deus de mentiroso. O que ele fala? Certamente vocês não morrerão. Deus falou, olha, vocês vão morrer se vocês comerem. O diabo fala, não, vocês não vão morrer. Nisso, Eva começa a ver a beleza do fruto, e aqui não era o fruto, assim, o poder assim, de trazer a queda para a humanidade, não estava em si num fruto, mas estava na ação de desobedecer a ordem de Deus, que Deus deu ali de não comerem da árvore de conhecimento do bem e do mal. E Eva, então, ela cobiçou o fruto, ela queria obter o entendimento que aquele fruto daria, então ela comeu do fruto e deu a Adão. Bom, hoje em dia, a maneira do diabo trabalhar continua semelhante à maneira que ele tentou Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Hoje o diabo, porque assim, todos os falsos mestres e falsos profetas que surgem, eles surgem de dentro da igreja, nunca é de fora, é sempre de dentro. Todos os movimentos que surgiram na história de distorcer a fé cristã, de falar, por exemplo, que Jesus não é Deus, assim por diante, sempre esses movimentos surgiram por pessoas que estavam dentro da igreja. Então o diabo, que tem aquela parábola, né, do joio e do trigo, o diabo ele tem os seus servos dentro, infelizmente, das igrejas. E esses servos que o diabo tem, eles distorcem a palavra de Deus, sempre colocando em dúvida a palavra de Deus. É comum que esses pregadores, eles semeiem dúvidas nos corações dos crentes, perguntando de forma maliciosa se o que a Bíblia realmente ensina é verdade. Então é comum, geralmente, porque assim, não é dúvida, não é pecado ter dúvida. Todo cristão enfrenta dúvidas em algum momento da vida. Uma vez eu vi um pastor falar que se dúvida fosse pecado, ninguém teria fé na Bíblia. Se dúvida fosse pecado, ninguém teria fé na Bíblia. Todo mundo teria pecado, porque Abraão teve dúvida, quase se deitou com Agar. A gente vê que Davi, todo mundo ali, Pedro, mesmo andando com Jesus lá, todo mundo teve um momento de dúvida. A questão aqui é dúvida destrutiva, aquela dúvida que faz a pessoa se afastar totalmente da palavra e começa a criar o seu próprio caminho. Então, esses falsos pregadores, eles têm como objetivo distorcer a palavra de Deus. Atualmente, por exemplo, tem alguns que falam que a Bíblia precisa ser atualizada para o contexto de hoje, que não vale mais os seus princípios hoje bíblicos, que ela não é infalível e que não é inerrante, ou seja, que a Bíblia contém uma série de erros, que ela não pode ser levada a sério, nós não podemos dar crédito à Bíblia. Muitos falam que os princípios bíblicos só valem para aquela cultura, nada se aplica hoje, só fica restringido no passado. Claro, é muito importante entender um contexto histórico-cultural na interpretação bíblica, mas a gente
tem que fazer a ponte para os dias de hoje. As verdades, os princípios, as doutrinas continuam. Não está somente presa no passado. Muitos ensinam também que não existe a ideia de pecado, que não devemos ter nenhuma culpa, que no final Deus salvará a todos porque Ele é amor. Claro, Deus é amor, mas a gente sabe que Deus também é justiça. Tá? E muitos falam então que no final essa doutrina se chama universalismo, né? Que Deus no final Ele vai salvar todo mundo, a pessoa não precisa se arrepender, no final, independente da crença da pessoa, a pessoa vai ser salva, independente se crê em Cristo ou não. Então muitos falsos pregadores, eles começaram e estão ensinando essas ideias dentro das igrejas. E como nós podemos não cair nos enganos de Satanás? Lendo a Bíblia e estudando. É muito perigoso quando a gente tem aquela preguiça de ler a Bíblia. Durante a semana, a gente vem para o culto, só abre o aplicativo da Bíblia. De domingo, só abre a Bíblia. Independente desse aplicativo ou Bíblia física, só abre de domingo, na hora da pregação. Depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a Bíblia lá. O aplicativo tem até aquela notificação, né, de desinstalar porque não está sendo usado. Por quê? Porque a Bíblia só é aberta só durante o domingo. E nós não devemos ter esse tipo de espiritualidade. Nós devemos também ter uma preocupação em aprendermos mais a palavra de Deus. Eu sei, não vou falar, né? Aquela preguiça de vir para a IBM, no Café com Bíblia, sabe? É muito importante vir para o Café com Bíblia, irmãos, porque no Café com Bíblia que vai tirar as dúvidas nas escolas bíblicas. Infelizmente, hoje nós vemos que em muitas igrejas, eu acho que em todo o mundo hoje, essa questão do ensino bíblico está passando por uma crise, porque tem muitas igrejas que não estão mais oferecendo escolas bíblicas, nem pregações bíblicas. Tem igreja que nem o nosso culto vai até às 8 horas. Tem igreja que 7h55 passa para o pregador. É desse jeito. Tem igreja que 1h40 de louvor e 20 minutos só de pregação. Algumas são 5. Já teve um professor meu que falou que era 5 minutos, que ele falou, saudou a igreja e deu amém e voltou para o lugar dele.